Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Celebramos hoje a memória de São Padre Pio de Pietrelcina, um grande santo dos nossos tempos. Tem inspirado muitas pessoas a viverem no amor de Cristo e na santidade. Na internet você pode encontrar muitas coisas bonitas sobre a vida, sobre a história, sobre os ensinamentos de São Padre Pio. Também hoje, nosso 35º dia da Quaresma de São Miguel. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, o eixo, a base, o alvo e a fonte de toda a vida cristã. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação nesta sexta-feira é de São Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Novamente, volta para nós a pergunta de alguns versículos atrás, neste mesmo capítulo 9. Quem é Jesus? Lá, Herodes fazia essa pergunta com um interesse próprio. Aqui, o próprio Jesus pergunta: quem eu sou para o povo e quem eu sou para vocês? A pergunta de Jesus é crucial para ontem, para hoje e para sempre. A nossa vida no sentido de salvação, de eternidade, depende dessa resposta. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, muitas até o confessam, participam da igreja, comungam, vivem como cristãos, mas não conhecem Jesus de verdade, não o conhecem como verdadeiro Deus. Essa pergunta não é simples, ela exige o mais profundo da nossa vida. Ela exige disponibilidade. Pedro responde: Tu és o Messias, o Cristo de Deus. Outro evangelista vai dizer que o próprio Jesus, nas palavras de Jesus, ele foi inspirado por Deus. Mas Pedro responde corretamente
porém ainda não conhece o real significado daquilo que lhe foi inspirado. É preciso que ele amadureça, é preciso que os discípulos amadureçam sobre a pessoa de Jesus, que se abram, sobretudo, à questão do mistério da cruz de Cristo. E aí então que Jesus faz questão, depois desta resposta, de oferecer-lhes novamente, pela segunda vez, o anúncio da sua paixão. Mas por que era necessário que Jesus morresse? Porque era necessário acontecer a expiação do pecado humano. Adão e Eva pecaram, nossos primeiros pais. Somente o ser humano poderia pagar o preço do resgate. Mas nenhum ser humano tinha capacidade e força suficiente para isso. Então Jesus assumiu a nossa humanidade, tomou a nossa carne, viveu entre nós sem pecado, mas carregou o peso do nosso pecado para pagar esta culpa, para expiar os nossos pecados. Por isso nós dizemos que o sacrifício de Jesus é vicário. Vigário significa aquele que se coloca no lugar do outro. Então, o sacrifício vicário de Jesus, ele se colocou no nosso lugar, pagou o que nós deveríamos pagar, o preço do nosso pecado. E assim fomos reconciliados com Deus. Também no Evangelho de hoje, Jesus proíbe os discípulos severamente de São Lucas, para que contassem para alguém que ele era o Cristo de Deus. Por que Jesus proíbe isso? Porque não basta saber, é preciso entender. Era necessário que os discípulos amadurecessem isso. E esse amadurecimento passaria por compreenderem a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Eles vão levar um tempinho para isso. Só depois de ressuscitado e depois do Espírito Santo Paráclito enviado é que eles vão dar conta de entender de fato. Então, não basta dizer quem é Jesus. Para muitos cristãos hoje se perguntar quem é Jesus. Jesus é isso. É filho de Deus que nasceu da Virgem Maria, tal e tal. Mas falta um amadurecimento sobre a pessoa de Jesus e sobre a sua relação com Jesus. Quantos domingos ou festas na igreja você não reza o creio? Mas a pergunta que vem é: você só repete a fórmula ou você tem noção do que você está falando ali? Nós precisamos também nos perguntar se temos dedicado tempo, dentro do possível, ao estado de vida de cada um, para nos formarmos dentro da doutrina da nossa fé. Então, é preciso também compreender para anunciar para os outros quem é Jesus. Vamos rezar a Quaresma de São Miguel. Durante esses 40 dias, com muita fé, com muita confiança, pedindo a sua proteção e intercessão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. E vós,
príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me esforço, me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, com a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Oração. Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração à Augusta Rainha. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O fundo musical usado neste programa é livre de direitos autorais e foi baixado do YouTube. Agradecemos ao Fernando Lima, da Missão Pequena Via, pela edição do áudio, e ao Cláudio Sales pela edição e inserção do vídeo no YouTube.